Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, tá chegando o grande dia, nação Flamengo embarca hoje para o Uruguai, a gente vai estar conversando algumas informações aí em torno disso, vamos estar conversando aí também um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, né, gente? Cara, eu tô puto, cara, eu tô puto, eu tô numa mistura aqui de ansiedade pro jogo da final da Copa Libertadores, mas tô puto, cara, com o jogo de ontem, tá? Vou ser bem sincero com vocês, mas vamos lá, vamos estar comentando as notícias e informações do Flamengo, tá? Vamos falar aí sobre Renato Gaúcho, repercutir a entrevista coletiva dele, vamos estar falando aí também sobre a questão do Rodinei, do erro grave que o Rodinei teve ontem no gol do Grêmio, quase ninguém percebeu, e várias outras notícias e informações no Mengão, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, galera, tem que se inscrever no canal, gente. Muita gente me assiste e não se inscreve no canal. Dá essa moral aí, pô, custa nada. Botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Beleza? Tranquilo? Toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E antes de falar sobre o senhor Renato Gaúcho, né? Eu quero falar aí um erro gravíssimo que teve o Rodinei ontem e pouca gente percebeu, inclusive eu percebi só após, né? Só após o jogo. Eu vou botar a imagem aí pra vocês, só um minutinho. Cara, quando eu vi isso aqui eu fiquei simplesmente revoltado, cara. Olha isso aqui, gente. O Flamengo faz o segundo gol, o Vitinho faz o segundo gol do Flamengo. E olha só onde está o Rodinei. Olha aqui. Olha onde está o Rodinei. O Rodinei tá lá bebendo água. A bola rola e o Flamengo tá com -1 em campo, gente. Não pode acontecer uma situação dessa, principalmente na final de Libertadores. Acredito que não aconteça. O nível de concentração dos jogadores é outro. E sequer vai jogar o time reserva, vai jogar o time principal do Flamengo, né? Os fuzil vão entrar em campo, né? Felipe Luiz, Matheus, vai ser o Mateuzinho, vai ser nem o Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio, vai ser outro time, né, em relação. Mas, cara, o que acontece é o seguinte, foi o que eu falei no pós-jogo ontem. Se esse jogo é 0-0, aquele jogo feio, tá tranquilo, foi 0-0. Agora você tá vencendo de 2-0 com 1 a mais, dá esse mole. A torcida vai ficar irritada, gente. Tem uma chuva de comentário no meu pós-jogo, puto pra cacete, e com razão, cara. E com razão, eu tô puto até agora. Tá passando aos poucos. Eu vou apoiar o Flamengo, é claro. Ah, Pedro, você é modinha. Então não posso mais ficar puto por causa de um resultado ruim. O cara ficar puto, modinha. Babaquice, cara. Coisa de gente Nutella. Ficar, modinha. Modinha não, tô puto, porra. Se fosse indiferente o fracasso do Flamengo a mim, eu estaria de boa. É indiferente, mas não, tô puto. Principalmente com o senhor Renato Gaúcho. E assim, na entrevista coletiva ontem, uma repórter, acho que da ESPN, perguntou sobre a questão do aliviar, né? Muito se disse aí durante a semana que você aliviaria pro Grêmio. O que você acha disso? E aí o Renato Gaúcho respondeu: isso é um tipo de pergunta que me ofende. Eu sou profissional. A gente tem que tomar mais cuidado com esse tipo de pergunta que desrespeita o profissional. Agora, olha só, discordo. Acho que a repórter pode sim fazer esse tipo de pergunta, porque o senhor Renato Gaúcho, durante o jogo, deu brecha para que esse tipo de pergunta fosse feita. Sabe por quê? Por inúmeras atitudes dele durante o jogo. O Flamengo faz o primeiro gol, ok, não quer comemorar, não comemora. Mas ele ficou puto que o Flamengo fez o primeiro gol. Ele fez cara de puto. Parecia que ele tinha tomado o gol. E aí o Flamengo faz o segundo e ele faz cara de puto de novo. E aí, antes até do Flamengo fazer o gol, eu já vi alguns, como é que eu posso dizer assim,
algumas coisas estranhas acontecerem. Bruno Viana como zagueiro. Ué, o Gustavo Henrique tá jogando tão bem. Tirou por quê? Porque ele tirou a bola em cima da linha no primeiro tempo? É a pergunta que eu tô fazendo, né? Aí botou o Bruno Viana. Aí ele vai lá e coloca o Vitinho, que fez os 2 gols. Ele vai lá e tira o Vitinho de campo. Como assim? Como assim tira o Vitinho de campo? O Vitinho fez os 2 gols, estava jogando bem. 2 chances que ele teve, ele foi lá, fez os 2 gols, tira o cara de campo. Como, gente? Me explica o negócio dele. Ok, botou a Arrascaeta, botou. Tinha que botar. Tem que pegar ritmo pra final da Libertadores. Aliás, o Arrascaeta entrou em 3 segundos, ele já virou o jogo lá no Rodinei e o Flamengo já fez o gol. Né? Então, assim, cara, essas atitudes que o Renato, principalmente a atitude de ter ficado puto com o gol do Flamengo, abrem margem. Né? E outra coisa, o que ele falou pro Cortez ali na lateral? Por que botou a mão na frente? O que ele falou pro Cortez que a gente não pode saber? Cortez, por quê? Pra não fazer leitura labial. Mas o que ele conversou com o Cortez ali que nós, torcedores, não... Sabe, são coisas que acontecem durante o jogo que eu não entendo, cara. Que eu não entendo. E que abrem brecha pra repórter fazer esse tipo de pergunta. Pelo menos na minha opinião. Tem um monte de jornalista revoltado aí. Não podia ter feito essa pergunta, porque isso, porque aquilo. Cara, eu acho que podia sim, entendeu? Fez a pergunta, foi corajosa a repórter, ela não ensinou nada, ela não fez nada, ela simplesmente fez uma pergunta. E ele poderia responder o que ele bem entendesse, né? Ele poderia responder o que ele bem entendesse. É claro que não vai falar, né? Que ele não ia falar que, não, aliviei, isso aqui. Ele não vai falar isso, né? Mas tem que fazer a pergunta, tem que provocar a pergunta. É a função do repórter, pelo menos na minha opinião, tá? E aí já fica um monte de gente. Pedrão, acabou a Libertadores, vai embora, gente. Pelo que eu sei, o Renato não continua, independentemente do título da Copa Libertadores da América. Independente disso, o Renato não permanece no Flamengo, tá? Pelo menos é essa a informação que se tem de momento. Ainda mais, por outro lado, foi até bom esse resultado, vamos dizer assim, porque se o Flamengo vence por 2, por 3, aí vai para Libertadores, aí vence a Libertadores, tem que vencer. Independentemente de Renato, tem que vencer, vamos torcer, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Só que nós, rubro-negros, temos que botar fé nos nossos jogadores ali dentro de campo. Porque se for depender de Renato Gaúcho, esquece. Então, no Davi Luiz, no Rodrigo Caio, no Isla, ou então o Mateuzinho, no Felipe Luiz, no Arão, no Andreas, no Arrascaeta, no Everton Ribeiro, no Bruno Henrique, no Gabigol, nos reservas, que é o Michael, que é o Pedro. A gente tem que acreditar neles, porque eles vão dar o título da Libertadores do Flamengo. Agora, se depender de Renato, esquece. Mas os jogadores vão dar o título da Libertadores para o Flamengo. Então, assim, dificilmente continua. Cara, esse time do Flamengo tem um potencial tão absurdo, gente. Então, bota esse time do Flamengo num cara capaz de fazer esse time jogar, que, olha, vai ser uma sacanagem que a gente vai ver desse time do Flamengo. Mas enfim, vamos lá. Esse time já joga sozinho. Se os caras são entrosados, uma peça ou outra entrou agora ali, mas são excelentes jogadores que entraram. Não são nenhum cabeça. Os caras se conhecem. Bota um cara bem capacitado ali. Você vai ver o que acontece. Mas vamos lá. O Renato, na entrevista coletiva, ele comentou também sobre a situação do Isla, né? Tá aqui, ó. O Isla ontem sentiu um desconforto na perna. Já fizemos exames e não acredito que seja um problema. Mas não podia arriscar colocar o Mateuzinho. Vai que o Isla não possa jogar e eu arrisco o Mateuzinho hoje. Pra você ver como ele não confia no Rodinei, eu também não confio. Independentemente de jogada que ele fez contra o Corinthians. Cara, o Rodinei, cara, não tem condição. Principalmente na ponta ali, até vai. Agora, na defesa ali, cara,
é um sofrimento o Rodinei ali, né, na defesa do Flamengo, né? Então vamos torcer aí para estar tudo certo com o Isla, mas para mim o titular da final da Libertadores é o Mateuzinho, que joga bem melhor do que o Isla. O Isla tá na fase bem melhor do que a do Isla. Em um certo momento o Isla estava jogando melhor que ele, mas hoje, para mim, o Mateuzinho é superior ao Isla. Jorge Jesus manifesta torcida pelo tricampeonato do Flamengo na Libertadores. Eu acredito muito, né? Teve jogo da Champions League ontem, né? O Jorge Jesus empatou com o Barcelona em 0x0, o tal de Seferovic perdeu um gol na cara, ele ficou, sabe? Hoje tem City e PSG, né? Jogão, aliás. E ele falou o seguinte, ontem, na verdade, falando aqui do que ele falou ontem. Hoje é dia 23 de novembro e faz 2 anos que o Flamengo ganhava a Libertadores e hoje eu poderia ter assegurado minha passagem para as oitavas de final da Champions. É uma data bonita, nunca vou esquecer do dia 23 de novembro. E que dia 27 no Uruguai o Flamengo possa ganhar novamente a Libertadores. É isso que eu desejo aos torcedores do Flamengo e aos jogadores, com os quais tive um relacionamento muito forte. Eu acredito muito que o Flamengo possa ganhar essa nova final e há quem diga até que o Jorge Jesus estará no Uruguai para assistir o jogo, né? Então, tem até um grupo de torcedores aí querendo gritar mister, né? Se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão da Libertadores. Vamos lá, rapaziada, o Flamengo embarca daqui a pouco pro Uruguai, tá? Chega no Uruguai, já chega treinando, o Flamengo já vai treinar hoje lá no estádio Campeão del Siglo, no estádio da equipe do Peñarol. Tá tudo certo entre Flamengo e Peñarol, apesar daquele problema que teve quando os uruguaios vieram aqui pro Rio de Janeiro, né? Arrumaram confusão em Copacabana, teve um senhor que foi pro hospital, né? Não sei se faleceu, não vou falar isso porque eu não sei, tá, gente? Não quero ficar, né, falando isso. Mas teve a situação, né, no Uruguai, mas tá tudo certo entre os dois clubes, foi a situação de torcida entre os dois clubes, tá tudo certo. E o Flamengo vai treinar lá. Essas são as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Beijão, valeu. Saudações de Brunegro. Vamos, Flamengo!